Como na lógica proposicional, dada uma fórmula, na lógica de predicados existe uma fórmula G equivalente a essa fórmula que está na forma normal. Ou seja, aquele conceito de fórmula na forma normal, nós o temos analogamente na lógica de predicados. E como na lógica proposicional, uma fórmula na forma normal é definida a partir de literais. Lembre que na lógica proposicional, um literal é um símbolo proposicional ou a sua negação. Olha, nesse sentido, os símbolos proposicionais da lógica proposicional correspondem, no âmbito da lógica de predicados, aos átomos. Veja a definição de literais na lógica de predicados. Um literal na lógica de predicados é um átomo ou a negação de um átomo. Um átomo é um literal positivo e a negação de um átomo é um literal negativo. Temos aqui, por exemplo, literais positivos, P, Q e esses dois átomos, P de x, Fa e Q de x, Y, Z. Temos aqui literais negativos. Nesse caso, esses literais negativos são negações desses literais positivos. Na lógica de predicados, as formas normais são definidas de forma análoga às formas normais da lógica proposicional. Seja H uma fórmula da lógica de predicados. H está na forma normal conjuntiva FNC se é uma conjunção de disjunção de literais. E H está na forma normal disjuntiva FND se é uma disjunção de conjunção de literais. Essas duas definições são inteiramente análogas às definições da lógica proposicional. O que muda nesse contexto da lógica de predicados é o que entendemos por literais. Observe, por exemplo, essa fórmula está na forma normal conjuntiva, é uma conjunção de disjunção de literais. Essa fórmula está na forma normal disjuntiva. Ela é uma disjunção de conjunção de literais. Aqui eu tenho uma conjunção de dois literais, um negativo e um positivo. E aqui eu tenho uma conjunção de dois literais positivos. Observe que, mesmo havendo quantificadores na lógica de predicados, fórmulas na forma normal conjuntiva e na forma normal disjuntiva não os consideram. As formas normais são conjunções ou disjunções de literais, que por sua vez são formados a partir de átomos. E átomos não contêm quantificadores. Mas, afinal, que aplicação tem essas coisas, né? Formas normais na lógica de predicados. É claro que isso tem muitas aplicações. E a seguir vamos apresentar uma delas. Em programação, em lógica, o elemento fundamental da sintaxe dessa linguagem de programação em lógica é a cláusula de programa, que é uma fórmula na forma normal disjuntiva. Ou melhor, é o fecho de uma fórmula na forma normal disjuntiva. Veja a definição. Uma cláusula de programa na lógica de predicados é uma cláusula desse tipo. Observe que é um fecho universal de G. E G é uma fórmula que está na forma normal disjuntiva.
E além disso, contém exatamente um literal positivo. Ou seja, além de G estar na forma normal disjuntiva, contém exatamente um literal positivo. Vamos a um exemplo. Temos aqui uma cláusula de programa. Primeiro, é um fecho universal. Ou seja, temos quantificadores universais nas variáveis que aparecem aqui, que são x e y. Então temos para todo x, para todo y. O que está escrito aqui, que é o G, está na forma normal disjuntiva. É uma disjunção de conjunção de literais. Aqui no caso é uma disjunção de 3 literais. Além disso, para ser cláusula de programa, essa fórmula G deve conter exatamente um literal positivo. Não pode ser nem menos e nem mais. E ela tem apenas um literal positivo. O resto são literais negativos. Vamos considerar agora uma notação para a cláusula de programa. Olha, sabemos que uma cláusula de programa é uma fórmula desse tipo. É um fecho de uma disjunção em que existe apenas um literal positivo. Os outros são literais negativos. Em geral, essa cláusula é denotada desse jeito. Primeiro, não escrevemos o fecho, não escrevemos os quantificadores. E escrevemos aqui o literal positivo, essa setinha assim, e os literais negativos. E nesse caso chamamos B de a cabeça da cláusula e de A1 até a N a cauda. Mas por que dessa notação? Qual o apelo semântico de significado que tem nessa notação? Ela é interessante. Considere, por exemplo, essa cláusula de programa. Olha, sabemos que ela equivale a P de X, ou essa parte aqui, usando a lei de De Morgan, podemos escrevê-la como sendo a negação dessa conjunção. Por quê? Ao passar essa negação para o lado de dentro, fica não que ou não é, que é o que está escrito aqui. Por outro lado, essa fórmula equivale a essa. A passagem daqui para cá, simplesmente escrevemos o P do lado de lá e esse não Q e R do lado esquerdo, do lado de cá. Então observem que o que está escrito aqui é algo do tipo não A ou B. E sabemos que não A ou B é A implica B. Então essa fórmula equivale a essa. Q e R implica P. A nossa notação, estamos desconsiderando os quantificadores e invertendo a implicação, escrevendo a cabeça aqui e a cauda aqui. A cabeça é o literal positivo e a cauda os literais negativos. Uma cláusula de programa em Prolog, por exemplo, é escrita exatamente assim. E observe que nessa notação não indicamos os quantificadores. Ou seja, em Prolog, por exemplo, em programação e lógica, os quantificadores estão subentendidos. Ora, se temos cláusulas de programas, o próximo passo é definir o que é um programa lógico. Exatamente daqueles que temos em Prolog, por exemplo. Uma cláusula de programa unitária é uma cláusula desse tipo. Nesse caso, a cláusula não contém literais negativos, só tem a cabeça. Uma cláusula unitária é também denominada como fato.
E o que é um programa lógico? É um conjunto de cláusulas de programa. Por exemplo, temos aqui um exemplo de um programa lógico. Esse programa lógico, nele temos uma cláusula unitária e uma cláusula de programa que não é unitária. Observe que aqui, nesse caso, só temos a cabeça e não temos a cauda, e nesse caso temos a cabeça e essa cauda. E aqui, os quantificadores, nessas variáveis, eles estão subentendidos. Aqui, nesse caso, temos constantes. Então, não aparecerão quantificadores ao fazer o fecho universal. Mas, afinal, o que significa tal programa? Qual o resultado da sua execução? Como ele é executado? São questões que, nesse contexto, neste momento, ainda não conseguimos responder, porque estamos simplesmente apresentando a parte sintática. Do que já fizemos, foi possível definir o que é um programa lógico. O programa lógico tem suas grandes aplicações. Ainda não sabemos exatamente o que significam tais coisas. Para sabê-lo, precisamos definir a semântica da lógica de predicados. É ela que vai nos dar o significado de todas essas coisas. A semântica dos quantificadores, das variáveis, das cláusulas de programa e assim por diante.